Você sabia que mesmo atrás das grades, ninguém perde a condição de ser humano? Pois é. A Lei de Execução Penal, ela prevê exatamente isso, que o preso tenha acesso a direitos básicos chamados de assistências. Então, me acompanha aqui na tela, porque hoje nós falaremos exatamente sobre cada tipo de assistência. Então, pessoal, vamos aqui no material para ver o que a lei nos traz a respeito da assistência. Aqui no artigo 10 fala o seguinte: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência, ela estende-se ao egresso, tá, pessoal? Isso aqui é bem importante e eu vou explicar para vocês mais pra frente o que é o egresso, tá? Seguindo aqui no artigo 11, ele nos traz sobre cada tipo de assistência, que são elas material, saúde, jurídica, educacional, social e assistência religiosa. E aí, pessoal, tem até aquele mnemônico famosinho no mundo dos concursos, que é o MESSE com 2 S's apenas, Júnior, né? E aí, a gente coloca aqui, ó, M de material, E de educacional, S de saúde, o outro S de social, o J, jurídica e religiosa. Com esse mnemônicozinho aqui, pessoal, a gente não esquece quais são os tipos de assistências, beleza? Aí, seguindo aqui, ó, vamos aqui para assistência material, no artigo 11, nos fala o seguinte: a assistência material ao preso e ao internado, ela consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Então, não se esqueçam, assistência material, comidinha, roupinha limpa, instalações higiênicas, lugarzinho limpinho. O básico, tá, pessoal? Assistência material, comida, roupa, lugar limpinho pro preso ficar. Tranquilo? Seguindo aqui no artigo 13, o artigo 13 fala: o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Então, pessoal, a depender da estrutura da unidade prisional, vai ter uma espécie de vendinha. O que seria essa vendinha? É um estabelecimento, né, onde tem produtos à venda, que o preso ele pode realizar a compra desses produtos, como, por exemplo, um item de higiene pessoal diferenciado, um alimento industrializado, entre outros. Lembrando que tem que ser permitido, tá? Dentro da unidade prisional, tranquilo? Lembrando também, pessoal, que não são em todas as unidades que tem esse tipo de estabelecimento. Na unidade que eu trabalho, por exemplo, não tem, tá? Então, assim, a depender da estrutura da unidade prisional, tranquilo? Então, voltando aqui pra tela e dando continuidade às assistências, vamos falar agora da assistência à saúde. Aí o artigo 14, ele nos traz o seguinte: a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, tá? Quais são aqui, ó, as siglas? Vamos colocar aqui a sigla MFO, que são médico, farmacêutico e odontológico, para não esquecer na hora da prova. Belezinha? Seguindo aqui, o parágrafo 2º nos traz o seguinte: quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. Isso quer dizer o seguinte: se a unidade prisional não tiver condições de tratar da saúde do preso, esse atendimento será feito em hospitais ou clínicas fora do estabelecimento prisional, né? Desde que tenha autorização do diretor dessa unidade, tá? Lembrando que isso só reforça que a saúde do preso, ela é um dever do Estado e que não pode ser de forma alguma negligenciada. Tranquilo? Então, voltando aqui para a tela, o parágrafo 3º fala pra gente o seguinte: será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à saúde e a sua saúde, no caso da presa, né, e a do recém-nascido. Ou seja, a mulher presa, grávida ou puérpera, ela deve receber acompanhamento médico e tratamento humanizado, tá? E o Estado, ele deve garantir essa assistência tanto para ela quanto para o bebê, tranquilo? E continuando aqui, pessoal, nós vamos ver agora a respeito da assistência jurídica. E o artigo 15 traz o seguinte: a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Pessoal, a assistência jurídica, ela é para todos os presos? Não, tá, pessoal? Apenas para os presos que não têm condição financeira para constituir um advogado. Tranquilo? Artigo 16. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais.
Parágrafo 1º. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. O que acontece, pessoal? Com esse auxílio, né, prestado pelo Estado, é possível garantir que todos os presos tenham essa assistência jurídica, certinho? Então, seguindo aqui no parágrafo 3º, fala o seguinte: em todos os estabelecimentos penais haverá um local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Esse local, pessoal, é chamado de parlatório, tá? É no parlatório que acontece o atendimento do advogado com o preso, né? No caso, com o seu cliente. Seguindo aqui, fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, aos sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, tá, pessoal? Desde que eles não tenham recursos financeiros para constituir advogado. Certinho, pessoal? Essa parte aqui da assistência jurídica, ela é bem tranquilinha, tá? Só lembrar que não é para todos os presos, tá? Apenas para os presos que não têm condição financeira. E essa prestação de assistência jurídica aqui fora dos estabelecimentos penais, ela se estende para os familiares do preso. Tá, pessoal? No caso dos réus, dos sentenciados em liberdade, egressos, enfim. E vamos seguir aqui e ver agora a respeito da assistência educacional. E o artigo 17 traz o seguinte pra gente: a assistência educacional compreenderá instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau, ele será obrigatório, tá? Integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18A. O ensino médio regular ou supletivo com formação geral ou educação profissional de nível médio será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Certinho? Aqui o parágrafo 1º traz pra gente o seguinte: o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Parágrafo 3º. A União, os estados e os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. A tecnologia vai avançando, né, pessoal? E o sistema prisional tem que acompanhar, né? Seguindo aqui, artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objetos de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam recursos especializados. Então, pessoal, o artigo 20, ele permite que o Estado realize parcerias com escolas públicas ou privadas para instalar salas de aula dentro dos presídios e também oferecer cursos, fazendo com que se amplie as oportunidades de ensino e profissionalização do preso. Tranquilo? O artigo 21 nos traz: em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, né? Ou seja, em cada unidade prisional deverá ter uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. O artigo 21A, ele fala pra gente a respeito do censo penitenciário, tá, pessoal? E o censo penitenciário, ele deverá apurar o nível de escolaridade dos presos e das presas, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo e outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Então, pessoal, sempre que falar aqui, de nível de escolaridade, existência de cursos, implementação de cursos, tudo que for relacionado à questão educacional, vocês podem associar ao censo penitenciário, tá? Isso aqui é um bisuzinho na hora da prova, na hora de resolver questões também, vocês podem fazer assim que dá certo. E seguindo aqui, para assistência social, o artigo 22, ele fala que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. E aqui, incumbe ao serviço de assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, né? Eu grifei aqui por quê? Como fala a respeito de diagnósticos ou exames, é bem tendencioso que a gente associe isso com questão médica, né? E não é, tá, pessoal? Você viu aqui, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, assistência social, tranquilo? Também incumbe ao serviço de assistência social relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar os resultados das permissões de saída e das saídas temporárias, promover no estabelecimento
estabelecimento pelos meios disponíveis à recreação, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho e também orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Ou seja, aconteceu algum tipo de problema, um familiar do preso veio a óbito, qualquer tipo de problema fora, né, da unidade prisional, quem vai noticiar isso ao preso vai ser a assistente social, tá? E sempre que falar, pessoal, em questões de amparo ao preso, né, vocês podem também associar ao serviço de assistência social, tranquilo? E seguindo aqui, agora vamos falar sobre a assistência religiosa. E fala aqui, o artigo 24, que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. No estabelecimento, haverá local apropriado para os cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Um exemplo disso, pessoal, é aqui na unidade que eu trabalho. Toda semana tem um dia que os membros, né, da igreja, eles vêm até a unidade, eles vão, na verdade, né, até a unidade fazer uma visita para os presos. Aí nessa visita, que dura mais ou menos 1 hora, eles leem a palavra, né, a Bíblia, eles fazem orações, eles cantam as músicas da igreja. Isso acontece, assim, fielmente toda semana. Uma vez na semana acontece, né, essa visita religiosa. A gente chama assim, a visita religiosa. E seguindo aqui no material, pessoal, vamos ver agora a respeito da assistência ao egresso. E aqui o artigo 25 fala: a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e também na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Pessoal, essa informação aqui, ela é extremamente importante, tá? Ela caiu no meu concurso, essa questão, e por incrível que pareça, me deu um branco tão grande, mas graças a Deus nunca mais eu esqueci. Então aqui, ó, não são 2 anos, tá, pessoal? São 2 meses, certinho? Lembrando que esse prazo, ele poderá ser prorrogado uma única vez, desde que seja comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso, para os efeitos dessa lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento prisional, né, no caso, e o liberado condicional durante o período de provas, tá? Então, a gente pode até fazer assim, ó. A gente vem aqui e coloca assim, ó, o liberado definitivo, 1 ano a contar da saída. Isso aqui, pessoal, é só pra gente não esquecer. Ó, liberado definitivo, 1 ano a contar da saída. O liberado condicional durante o período de prova. Um esqueminha só pra gente não esquecer, certinho? E seguindo aqui no artigo 27, fala que o serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que for relacionado ao amparo do preso, vocês podem linkar aqui com o serviço de assistência social? Então, gente, é isso. Essa parte aqui da assistência ao egresso, ela é bem tranquila. O que a gente tem que decorar é a questão desse prazo aqui, que são 2 meses, né, podendo ser prorrogado uma única vez, e essa questão aqui do egresso, que é o liberado definitivo, né, 1 ano a contar da saída do estabelecimento, ou o liberado condicional durante o período de prova, perdão. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu tentei trazer tudo a respeito das assistências que estão previstas na LEP. Espero que esse vídeo ajude vocês na hora de resolver questões, na hora de fazer as revisões e principalmente na hora da prova. Lembrando que esse assunto de hoje, ele é extremamente importante, tá? Para provas de carreira de polícia penal, porque cai muito, gente, cai muito mesmo. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.